corações a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Que o tempo fez brotar, veja, a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar. Galerinha, estamos aqui com o nosso lindo e maravilhoso Cuscuz com Espiritismo. Então, bora saber qual é a nossa atração de hoje, o nosso date. Então, o nosso date é em trio, é o trio mais amado, é o Coven tão querido, as bruxinhas do meu coração, Carol, Isabel e Françoise, isso mesmo. Hoje elas irão apresentar um tema muito bom. Vocês já estão com a caneca de cuscuz? Opa, caneca de cuscuz também vale. Aquela boa bacia de cuscuz com uma boa garrafa de água fluidificada. Gente, estou em fase de crescimento, tenho ossos grandes. Comer faz bem, hein? E vamos que vamos, que hoje elas vão apresentar o tema O Jovem Espírita no Mundo Atual. Tá muito bom para ser jovem espírita nesse mundo atual? Será que tá tudo bem a gente ir para os rolês aleatórios? Vamos saber hoje com elas. Alô, alô, meninas! Salve, salve! Começa comigo? É isso mesmo? É isso mesmo, Carol. Gente, hoje o caldeirão não vai borbulhar, não. Ele vai assim, vai transbordar. Tá aqui eu, Carol. Cadê a Fran? Fala aí, Fran. Tô aqui contigo, Carol. E a Isabel tá por aí. Tô por aqui. Vamos nós. Gente, o tema de hoje é um tema que nos é muito caro. Por quê? Porque nós três, nós temos, podemos dizer que a gente tem uma experiência, né? Trabalhamos ou trabalhou com jovens, seja na juventude, seja no ERD, né, no ERD Jovem, que é um projeto agora que se tornou realmente um estudo dentro da Casa Espírita lá dos Humildes, que funciona aqui em Fortaleza. E nós três achamos achou excelente tratar do assunto, que é o jovem espírita no mundo atual. Quando a gente fala do jovem espírita, a gente fala do jovem que está passando pelos questionamentos que normalmente eles fazem dentro de si. E muitas vezes não tem pessoas que vá responder-lhes. Aí a nossa fala é sobre isso. Onde eu me sinto no mundo, são questionamentos. Quem é jovem ainda, como nós, faz esses questionamentos até hoje. O que esse mundo é de fato? Que forças atuam na sociedade? Qual é o significado da minha vida dentro desta coletividade? No que posso acreditar? Para que rumo devo dirigir minhas energias? E tudo isso, esses questionamentos que eles vão reproduzindo dentro deles, muitas vezes, não são respondidos. E o que é que vem? O jovem no mundo atual, esse que nós conhecemos. Muitas pessoas já ouvem falando mal do jovem. Gente, o jovem tem tanta coisa boa, além da energia, além das ideias, eles têm tudo de bom. E a partir do momento que o Espiritismo abraçou esses jovens, aí pronto, aí veio. E o mundo está atravessando o quê? Que nós estamos toda a vida falando. O que é? O que é que o mundo está atravessando? Está passando? A transição. E essa transição não é agora, né? Não é em pleno 2022, já está há muito tempo. Quem quiser falar pode ir interrompendo, viu? Carol, quando você falou com relação a esse pensamento, né? De que o jovem
de repente, não tem muito a contribuir. Tem um pensador que acho que todos nós conhecemos, que é Sócrates. Ele colocou uma vez, porque a juventude naquela época, acho que Fran até sabe falar um pouco melhor do que eu, né? A juventude na época de Sócrates estava um pouco transviada, muito ligada à matéria, e ele colocou isso, que os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados e desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Isso é aquela época, né? Só que Sócrates, ele não ficou nessas palavras, ele modificou e foi trabalhar com os jovens. Porque quando a gente se prende a esses preconceitos, a gente acaba não... Na verdade, são preconceitos, não é isso, Fran? Quer que você... É sim, Isabel. A gente vê que a sociedade, vamos dizer que o tabuleiro é o mesmo, né? Nós somos os espectadores de outrora, porque nós estamos encarnando e desencarnando dia após dia, e nós estávamos naquela época e desempenhávamos papéis, sempre desempenhamos papéis. A juventude, ela pode ser colocada como um momento da luta, de força, que você pode sim modificar o pensamento, né? E Sócrates tinha essa visão, ainda mais porque ele colocava que todos nós temos potencialidades, que se a gente desenvolver para o bem essas potencialidades, o que vai acontecer? Nós vamos transformar a nossa sociedade, vamos nos educar como pessoas para educar os nossos filhos e transformar o mundo em que vivemos. A gente não pode ficar de mãos cruzadas, né, esperando que se resolva, que a gente pode fazer a mudança dentro de casa. A gente pode fazer a mudança. No mundo das críticas, né? Porque às vezes a gente fica no mundo das críticas e não consegue fazer nada. E a gente a mudança, ela está dentro de nós. Se a gente passa a transformar a juventude, esse trabalho que a gente faz de evangelização, seja na casa espírita, seja no movimento evangélico, seja no movimento católico, onde for, que o jovem ele possa ser dado a oportunidade de ele ser protagonista dessa história. E essa história contada pelo jovem, ela tem um viés muito importante para o mundo atual. Como a Carol bem falou, nós estamos num mundo de transição, e essa transição ela é necessária que a gente veja, vamos a Platão também, para que a gente possa compreender que a criança, até os 7 anos, ela tem um papel diferenciado, ela traz toda a vivência que ela trouxe do passado para o mundo atual, né? E depois dos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, que se chama adolescência, aborrecência, né? Como muitos preconizam, a gente vê que ela é o quê? É um momento de transformação que você acorda para que o teu pai te ensinou, para aquilo que você tem, e os defeitos, aquilo que você traz do passado. E dos 14 aos 21, que é uma fase transitória difícil, você acorda realmente para o que você é, trazendo toda a sua bagagem. É por isso que a gente tem essa inconstância na adolescência, né, Isabel? Mas a adolescência, a gente hoje está vendo que está tendo um alongamento, né, nessa faixa etária. A gente percebe que, inclusive, com o advento Covid, que muitas pessoas passaram a ficar mais nas redes sociais, houve se voltar mais para si. Eu acho que a falta das relações, ela deu esse escasseamento de amadurecimento, né? Com certeza. E a gente vê que a nossa... está globalizado, né? O mundo está globalizado. Então, a gente tem um acesso à informação muito mais rápido, muito mais... não é como antigamente, né? Que onde você não tinha telefone, celular, você não tinha internet. Então, hoje, você pode, em questão de segundos, ter a informação que você está perguntando. Então, isso aí, a gente tem que ter muito cuidado, enquanto pais, para essa informação ela chegar em tempo hábil para os nossos filhos, mas não deixar, tem que ter vamos dizer,
a gente tem que estar de olho nos Um nossos filtro, filhos. né? A gente tem que Um ter filtro, exatamente, para que essa mensagem chegue e ela não encandeie, né? Eu acho que quando tem muita luz e você observa que as pessoas às vezes ficam cegas, né? Pelo conhecimento. Então, esse conhecimento ele tem que ser direcionado de forma adequada à idade que a criança, que o adolescente tem. E É você sabe necessário ter esse olhar, né? que essa ideia de globalização, quando a gente percebe que o mundo moderno, ele está globalizado. Então, a gente abriu as portas dos nossos lares à tecnologia, que é algo maravilhoso. Mas essa tecnologia, ela vem com esse viés, né? De levar aos nossos filhos, sejam crianças, jovens, né? Os adolescentes, ou adultos jovens, às vezes informações que são falseadas. E essas informações, elas criam, às vezes, expectativas que não existem, né? Vai, Carol, pode continuar, Carol. Vai para o slide 4 aí, Carol. Espera aí, para concluir a fala de vocês, vocês falaram muito sobre transformação e mudança. Essas transformações e mudanças são necessárias. Agora, o que é que precisa para elas é exatamente o que a gente veio trazer. É a forma que nos é apresentada, a forma que nós vamos conseguir, com os jovens, abordá-la. Porque muitas vezes eles acabam não tendo essa conversa, não tendo eles precisam ser ouvidos. E a partir do momento que eles são ouvidos, aí vem o quê? A educação. É tanto que a Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, ela vai responder para todo esse processo de globalização, de mudança, de informação, das novas sofisticações, né? Para não mediocrizar, desculpa aí, acho que eu falei certo, os indivíduos, principalmente esses que estão em formação, muitos jovens. E qual é o antídoto que ela diz? Qual é o remédio para isso? O mal que se agrava se irradia em contágio pernicioso. E o antídoto é a educação. A Joana de Ângeles considera que a educação, no seu sentido global, aquela que vai além dos compêndios escolares, que reúne os valores éticos da família, da sociedade e da religião. Não, porém, de uma religião convencional, e sim que possua fundamentos científicos. O que a Joana quis dizer? Não é somente o cognitivo estar em dias, é uma tríade. É família, sociedade e a religião. E a partir do momento que esse jovem tem essa tríade caminhando juntas, vai se tornar o quê? Um adulto mais preparado, um adulto mais sólido. Hoje a Isabel falou, tem jovens que estão demorando a amadurecer, né? Está demorando, a adolescência está muito esticada, muito longa, por conta realmente do amadurecimento. E a falta da educação, que a Joana de Ângeles tanto enfatizou, vai trazer o jovem para quê? Para outro lado. O espiritismo, a seu turno, ele traz para o jovem, vamos puxar a nossa sardinha, né? Assuntos que são relevantes. Dentro do Mocidade Espírita, a gente dá momentos para ouvi-los. E não são assuntos banais, a gente levanta realmente hipóteses, conversas que traz da vivência do jovem. E a gente valoriza cada fala, tornando como o protagonista. Que a gente não subestima nossos jovens, jamais. A gente valoriza. Fala aí, Fran. Eu achei interessante a tua fala. Alguns psicólogos acham que, além da adolescência, agora tem a adultocência. Justamente, são adultos que não viveram, né, a adolescência e que eles amadurecem, mas não caem do pé. É o que a gente tem hoje, né? A gente vê que falta, o que a gente não viveu, a gente quer viver com os filhos da gente, né? As fases da infância, da adolescência, e pessoas que ainda são muito inseguras, imaturas, que ainda não conseguiram alcançar o papel social dentro da sociedade, né? E a gente vê também, Carol, muito boa a tua fala,
e levando em conta a da Joana de Ângeles, né? Que essa massificação, a gente não pode, cada filho, assim, cada criança, cada adolescente, cada filho, não é uma mesma forma de bolo, não é? A gente, cada um, dizer assim, eu tenho 5 filhos, eu amo todos 5 da mesma forma, tá errado, isso aí tá errado. A gente tem que amar cada filho de uma forma diferente, porque cada um é um espírito e diferente. Uns têm algumas qualidades, outros têm os defeitos. Um a gente ama mais de um jeito, mas ama mais o outro de outra. Então, essa forma individual que você acaba de falar que é necessária para a gente compreender o outro. Cada um como um indivíduo diferente, mas que tem o seu papel, que tem a sua importância, que tem a sua valorização em determinados aspectos. É isso? É contigo, Isabela. Até porque se você amar igual, você cria padrões. E não são padrões mais hoje em dia. A gente tem que estereótipo, né? Estereótipos. A gente tem que ver que os nossos filhos são espíritos de quantas encarnações de quantas vezes eles já estiveram conosco, alguns até com conhecimento bem maior, com experiências bem maiores do que a gente. Então, a gente vai convivendo, deixar essa ideia de que a gente está ensinando, muitas vezes a gente está aprendendo com eles. Estamos sendo educados pelos nossos filhos em muitos fatores, né? Exatamente. Mas, assim, não deixa de ter também esse contraponto da gente estar aproveitando essa encarnação para aparar as arestas, para poder construir novas relações nesse período de transição, que trouxe um aprendizado muito grande. A gente teve que desconstruir um momento para reconstruir outro momento. Então, tudo isso nos leva a essa tríade que Carol falou, né? Sociedade, a família, não foi isso, Carol? E a religião. E eu vou até além, porque quando a Joana de Ângeles fala em religião, não a religião convencional, ela está falando de uma religiosidade com a intenção de espiritualização do ser. Porque aí é algo que vai além. Porque tem uma diferença, né, Bel, entre religião e religiosidade. Você viver essa religiosidade difere, né? Isso. E as diferenças, às vezes, elas podem chocar em alguns pontos. Por isso que a gente está com o jovem espírita, e ele é, como a Carol falou, um questionador. Ele é um problematizador. Por quê? Porque a vida da gente vai trazer essas questões e a gente tem como ir para o enfrentamento, mas a gente só vai para esse enfrentamento com a ideia construída. E essa ideia construída, ela é construída em conjunto, não vai ser cada qual isolado no seu quarto, não. Vai ser em conjunto com a minha família, que é a célula máter da sociedade, com a minha família. Vai, Carol, pode prosseguir. E quando a gente está falando muito sobre transição, mudança, transformação. E o que é que vem nela? É um assunto polêmico. A gente fala polêmico porque ainda nós não temos a maturidade em conhecer. Sobre os adolescentes, chegam muito, acho que a Fran e a Isabel podem até concordar comigo, eles chegam com perguntas. E a maior, top 10 das perguntas é sobre sexualidade. E eles vêm realmente com comportamentos transviados, indefinidos, com muitas incertezas, com muitas dúvidas, às vezes passando por momentos decisivos na vida e eles não estão sendo ouvidos, não estão sendo respondidas as suas perguntas de forma que traga para eles as respostas de forma mais objetiva, porque ainda é um tabu. Eu acho que a gente está o quê? A gente está em 2022, estamos no final de 2022. E ainda temos medo de falar sobre sexo, sobre métodos contraceptivos. Ah, mas é uma casa espírita. Gente, a gente tem que orientar nossos jovens. Certa feita, uma jovem fez uma pergunta que até hoje me marcou. A gente estava falando sobre aborto e ela perguntou se poderia doer, né? E a gente conversou abertamente, porque ela queria ser ouvida. Talvez esse diálogo a gente pode até evitar o aborto. Então, temos sim
que ouvi-los. E a Joana de Ângeles diz, no mesmo livro Adolescência e Vida, que na fase de irrupção da adolescência e dos órgãos secundários, impõe-se o dever de completar-se a orientação do sexo, que deve ser iniciada na infância, de forma que o jovem se dê conta que o mesmo existe em função da vida e não esta como instrumento dele. Ou o que ela quer dizer, né, que a gente vai falar abertamente com as crianças, mas a gente vai ter uma conversa que vai respondê-los conforme a idade. Então, gente, é assim, conversar com o jovem, responder e estar ali apto a conversar com eles. É tanto que a gente fala com os jovens sobre gravidez na adolescência, sobre as ISTs, a gente conversa o que está passando aonde? Na televisão, está no celular. A globalização está aí, meu povo, é o tempo inteiro martelando o celularzinho deles. E vocês acham que o celular deles fica ali bloqueando todos esses assuntos? Pelo contrário, tá em todo lugar o tempo inteiro. E a Isabel quer falar. Tem um sociólogo que falou sobre a modernidade líquida, né, que é o Bauman. E além da modernidade líquida, das relações líquidas, o que é isso? Não há profundidade nas relações. Os nossos jovens, eles acabam sendo bombardeados com essa ideia do ficar. Não, vamos só ficar, levando para nesse ponto da sexualidade, Carol. Porque aí, quando você tem a ideia de só ficar, ninguém tem responsabilidade na ficada. E a consequência da ficada, né? A gente tem que começar a conversar, porque se a gente não educar o jovem, não esclarecer, não levar para ele, estou usando o termo ficada, porque é do meu tempo, né? Hoje em dia, eu nem sei como é hoje que eles estão... crush. Exatamente. Então, assim, houve uma superficialização das relações. Então, quando você cobra mais ou pede mais aprofundamento, você passa a ser pegajoso, né? E isso acaba sendo mal visto entre os jovens. E a gente tem que começar a esclarecer que tem necessidade da gente se valorizar, sim, tem necessidade da gente aprofundar as relações, sim, por que não? Né? Era isso. Eu acho que a gente tem que deixar de ser tão puritano, né? Deixar de lado a ideia de que não pode se falar, tirar os tabus, como a Carol falou, e deixar de lado, porque a gente está numa sociedade globalizada e que tem acesso à informação. No colégio, com os amigos, não é muito melhor a nossa família, a gente ser amigo dos nossos filhos, conversar abertamente, ser realmente... Gente, foi tão bom na minha adolescência, minha mãe ser minha amiga, que vocês não fazem ideia, porque você conversar, apesar de eu ter engravidado, hein, gente? Tá? Mas dela conversar abertamente e esclarecer, né? Deixar de lado os tabus e ser amigo do filho, é isso que está faltando. É nós termos essa abertura, não nos colocarmos como se estivesse sobre pedestais, os pais, e que sabemos de tudo, porque a gente não sabe, a gente vai aprendendo junto, porque a sociedade ela mudou, os filhos da gente têm uma outra geração, as experiências deles são outras, diferentes das nossas, e a gente tem que ter essa postura aberta, liberta dos preconceitos e acho que atagismos que ainda tem muito grande, né? Que a gente não sabe como responder e a gente não estuda, a gente não vai atrás. Então, é necessário ter essa ponte de ligação junto ao social, junto às crianças, aos adolescentes que nós estamos. Gente, essa semana nós tivemos uma oportunidade de conversar com uma jovem e ela disse, Tia Fran, eu não sei ainda o que é que eu quero, se eu gosto de meninos ou gosto de meninas. Então, nós estamos vendo que as relações... E ela muito angustiada mesmo, porque ela ainda não se descobriu. Então, essa descoberta ela é necessária para todos nós. Temos que levar com muita leveza as relações, porque ela está se descobrindo.
quantos de nós, né, jovens que somos espiritualmente, ainda não nos apercebemos. A gente casa e vai se descobrir a nossa sexualidade muito depois porque a gente adiou sair do guarda-roupa ou deixar de lado. Então, é necessário a gente se compor e se descobrir. Porque nós somos seres imortais, ora homens, ora mulheres, e ainda há um verdadeiro, vamos dizer, e eu acho que ainda mais a gente se descobrir e se aceitar como somos, né? Que é isso que está faltando, que tirar essa máscara social de que nós somos iguais, porque nós não somos iguais. Cada ser tem a sua forma de ser. E se amamos, que maravilha! Quantos casais são héteros e que vivem em pé de guerra? Quantos casais são homoafetivos e vivem muito bem? Então, a gente tem que parar de ver e ver com naturalidade as relações sociais que são feitas no nosso século XXI, né? E a Carol falou da parte de prevenção a situações de aborto, né? Mas e as situações de suicídio? Quantos jovens, pela falta de um diálogo mais aberto, uma conscientização, um apoio, ouvir, às vezes eles só querem ser ouvidos. Eles não pedem muita coisa, só querem ser ouvidos. E aí acaba descambando para um caminho que é um caminho ilusório e de muito sofrimento, né? E também porque então, a família não aceita, né, Isabel? Isso. E aí vai a depressão, né? Não aceitação causa, né, a depressão e possivelmente abre as portas para o suicídio, né? Os transtornos, né? Os transtornos, tanto depressão, ansiedade. Quantos jovens a gente faz atendimento que sente dores nas articulações. Isso é uma forma de dizer assim, por favor, olha para mim. Né? Está doendo porque dentro de mim está doendo. Quantos jovens não se machucam, ficam se cortando? Por quê? Porque está doendo dentro e quer colocar para fora, quer ser visto, ser ouvido. Quer ser ouvido, né? Ser percebido. Porque às vezes a gente passa um pelo outro no dia a dia, no corre-corre, e a gente não se ouve. A gente não tem olho no olho. Não é isso? Pois vai lá, Carol. Continue aí. Deixando vocês aí falarem, trabalharem. Elas ficam rindo, eu tô falando sério. Ora, mas... E assim, falar de jovem no mundo, tem tantos assuntos, mas o que a gente fala muito na mocidade é falando assim, gente, prestem atenção nas amizades. Prestem atenção com quem vocês andam, porque nem muitas vezes aquele amigo fala assim, não vai para o centro não, é besta, vamos lá para o cinema, vamos para a praia, vamos namorar. Tudo isso é bom, mas a gente tem que ter tempo para tudo. É o que a gente sempre fala, é bom ir para o cinema, é bom ir para a praia. Agora, vamos ter um pouquinho de tempo para Deus. Será que esse amigo que está ali chamando para ir para outro lugar, às vezes até para faltar aula, que aqui no Ceará a gente fala gazear, né? Eu não sei como é que nos outros estados falam, mas aqui no estado do Ceará nós nos direcionamos ao faltar aula, é o gazear a aula. E será que esse amiguinho que está chamando para fazer o que não deve é um amiguinho de verdade? É tanto que a gente colocou até aspas, né? Amizades. E o Emmanuel vai falar o quê? No Caminho Verdade e Vida tem uma mensagem que é sobre mocidade. E ele diz o seguinte, quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribui tamanhos, poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Quando a Emmanuel falou isso daí, me veio logo à mente a questão da amizade. Porque muitas vezes esses jovens desorientados vai buscar desorientação em outra pessoa, muitas vezes desorientada. Como é que dois desorientados vão conseguir caminhar nessa jornada, nesse mundo tão imenso, cheio de oportunidades, boas e ruins, enganados, ludibriados, distraídos, desfocados do seu propósito, porque todos nós temos um propósito. Mas são muito jovens, jovem de 15 anos, 16 anos, tem propósito? Claro que tem. Cadê os talentos que
que Deus nos reservou. E essas amizades, que muitas vezes ela tem uma interação social, porque o jovem quer ser aceito, ele quer estar enturmado, quer estar ali com a sua galera, né? Fazer parte de um gueto, né, Carol? Fazer parte de um gueto. O gueto. Galera, Paloma, que ainda fala, né? Me atualiza, por favor. E tá dentro desse padrão, que muitas vezes é um padrão distorcido, é um padrão fora realmente. Olha, a Paloma está me atualizando. Ó, é galera, gente. Podem chamar os jovens de galera, viu? Bom, galera. E essa turma, sem o senso crítico, sem a educação que a gente falou no início, aquela educação, a tríade, ele vai ser o jovem que vai chegar na casa espírita, quando chega, um jovem adoecido. E essas doenças que nós acabamos de conversar agora, ansiedades, depressões, síndrome do pânico, é resultado dessa desorientação. Se você está em casa agora, você que está nos ouvindo, tem um jovem do seu lado, escute-o, veja-o, olhe para ele, conversar frivolidades mesmo, para poder a gente ganhar confiança, porque às vezes ele só quer isso. Só quer essa conversa, só quer se sentir aceito, em casa principalmente. Alguém quer conversar alguma coisa? Ainda temos um tempo? Não? Temos tempo? Só para a gente concluir nossa fala, o que fazer? É jovem, o que fazer? Por ser jovem, tem tudo a construir, ele está construindo, ele está em formação, pode sim mudar o mundo, vamos acreditar nos nossos jovens. O jovem pode informar-se, pode desenvolver o espírito crítico, instruir-se. E nós, como adultos, devemos orientá-los. Viver intensamente a vida, não é ruim viver. É maravilhoso. Agora, tem que ter cuidado para não tombar nas leis naturais. Tem que estar atento, vigilante. Exercitar a paz, a paciência, a conversa, a dialética, vamos conversar, vamos dialogar. Tanto que Paulo Freire pediu, dialoga. Que coisa maravilhosa a gente conversar com o jovem, é se atualizar até com o vocabulário deles. É muito bom. Gente, eu me sinto jovem por estar com eles. E a consciência de assumir as suas responsabilidades. E sem sombra de dúvida, gente, o mundo só mudará para melhor, num caminho mais pacífico, um caminho mais iluminado, se os jovens decidirem que irão mudar dessa forma, com essas orientações, construindo o seu eu individual, que na evolução das gerações vai levar à evolução. Aí sim o mundo vai estar ultrapassando essa temporada. E, para finalizar, e a Casa Espírita? Fizemos algumas recomendações para casas espíritas, receber esses jovens. O que é que a Casa Espírita tem a oferecer? Uma mocidade espírita. Se a sua casa, se o seu templo religioso não tem mocidade, pode instituir. Tem aquela pessoa, você tem aquela pessoa que tem uma fala mais aberta com o jovem, convide-a. Tem o Evangelho para os jovens, a gente está agora, né, Isabel? Com um projeto piloto com os jovens, às vezes eles não vão, aí fica só nós, jovens, né, conversando, falando do evangelho, mas o importante é não perder o hábito. Então, a gente está lá para recebê-los, ouvi-los, dar o protagonismo que eles merecem. O jovem não é para ficar carregando cadeira, não serve só para isso. Não serve só para fazer a decoração nos dias de festa na casa. Ele serve, sim, para entregar uma mensagem, para ler uma mensagem, para fazer uma prece, para mediar um grupo, como a Paloma está mediando. Então, o jovem está para ser realmente protagonista. Convidar o jovem para estudar, gente. Tem o ERJ, tem o EAD. Mas ele não quer, convide, não vamos desistir. É possível, sim, propor trabalhos. O que ele pode? O que é que o jovem gosta? Às vezes gosta de música, às vezes gosta da evangelização, gosta nas visitas. Tem jovem dando passe, tem jovem em outros trabalhos na casa que a gente acha que eles não são capazes, eles estão lá. Então, não vamos subestimá-los. Os trabalhadores da casa, eles precisam ter um olhar de águia. Ele tem que ver
vendo aquele jovem, convide, traga, insistir, gente. Vamos insistir neles. Não vamos desistir desses jovens, porque no futuro, esses jovens de hoje vão ser os jovens de amanhã, que estarão trabalhando, vão manter a casa. Aquelas casas antigas de não sei quantos anos, pois é, um dia ela pertenceu para um jovem, um dia vai continuar pertencendo aos jovens. E para a gente finalizar, a gente trouxe uma fala da irmã Sheila, que diz: o mundo em que vives assemelha-se a um chão de rosas, a receber todo o carinho de Jesus, o amor de Deus. Devemos interromper de vez em quando as nossas cogitações comuns e meditar sobre as oportunidades valiosas que recebemos como prêmio da vida ao ingressarmos nos fluidos da carne. Então, a gente encerra a nossa fala e passar o bastão para a Paloma. Show de bola, meninas, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, só gratidão por hoje. Então, eu tô vendo aqui que o nosso DJ já está a postos para o nosso intervalo. As picapes dele já estão soltando as trombetas. Alô, alô, DJ JP! Solta o som que nós volta já já! Olá, nós somos os Servos de Luz e estamos na Web Rádio Fraterno. Web Rádio Fraterno. Sim, eu vou lembrar dessa manhã, senti você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui, dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Essa manhã senti você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui, dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida.
quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Estamos de volta. Ainda bem que eu não investi na minha carreira de cantora. Então, gente, estamos aqui com a nossa linda web rádio Cuscuz com Espiritismo. Você já voltou com sua caneca de cuscuz e a garrafa de água fluidificada? Pois embora, que vamos botar um queijinho, uma manteiga nesse pinga-flaigo no cuscuz. Então, a nossa querida Françoise Marie já está aqui posicionada. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para as meninas, qual foi o maior desafio de que vocês encontraram para os jovens? Deixar a linguagem da doutrina espírita ainda mais moderna para os jovens, na forma de evangelizar. Para quem é essa pergunta? 0 ou 1 aí. Vai, Fran, responde. Bem, eu que trabalho com a juventude há bastante tempo, a dificuldade, assim, bem grande é tornar as aulas atrativas para eles, desenvolvendo, assim, uma linguagem mais, vamos dizer, mais acessível, produzir conteúdos para ele que fossem interessantes e que tornassem as aulas, né, como a gente falou, acessíveis, né? É diferente você trabalhar com o adulto e você trabalhar com o jovem, bem diferente. Você tem que se rebolar para tornar as aulas atrativas. E esse papel eu acho que é fundamental quando a gente é educador, a gente tem que levar para o público que a gente está querendo transformar as aulas atrativas, para aquele público eu não vou pegar um linguajar de academia e transformar as minhas aulas chatas, cansativas. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para você elaborar aulas atrativas e que tenham, vamos dizer, dinamismo, né? Para que possa chegar àqueles que estão assistindo. É necessário, é um desafio, na verdade, né? É um desafio você transformar essas aulas de uma forma criativa, adequada. Eu acho que cada público tem um padrão específico, né? Só para complementar. Mas a minha pergunta vai para a Carol. Não, peraí, Carol... deixa eu só te complementar. Peraí. Vamos lá. A Fran falou muito bem sobre aulas dinâmicas, aulas interativas, acessíveis, e é exatamente isso. Tem uma estudiosa ela é espírita, né? A Lúcia Moisés. E ela traz muita ideia boa para as nossas aulas. É tanto que a gente se inspira em alguns momentos das aulas nas ideias dela, que são mais dinâmicas de cooperatividade. Então, o jovem se tornar mais cooperativo
o ambiente onde ele estuda, em casa, enfim, na vida, né? Então, quando a gente propõe essas atividades interativas, eles resmungam. Eles nem sempre gostam. Mas quando a gente está executando, eles gostam. Eles começam a rir, se divertir. Aí eles se sentem desafiados. Aí esse é o ponto X da questão que a Fran falou. É tornar a aula interessante. E ter essas atividades, né, mais dinâmicas, elas serem correlacionadas com a aula, né, do dia, do tema. Era isso que a gente queria só acrescentar. Ah, mas aí eu não vou deixar passar isso de jeito nenhum, que a Carol está aqui, então vamos nós. Carol, como é que a gente resolve o problema de muitos jovens estarem desenvolvendo a mediunidade de forma gritante, né? Porque a mediunidade, ela dá em todas, é uma faculdade que ela é inerente ao ser humano. Então, tem pessoas que são muito mais sensíveis, e eles estão chegando em grande número na casa espírita. Dizem, eu sinto a aproximação, eu sinto sensações. Como a gente receber esses jovens dentro da casa espírita com a mediunidade aflorada? Muito boa a pergunta da Fran, e é só o que acontece. Eles perguntam muito o que é mediunidade, e a gente, dentro da casa espírita, tem que respondê-los e orientá-los. A orientação condizente com o livro dos médiuns, que a gente pede muito para eles não darem passividades, né, buscarem orientações, fazer atendimento fraterno, o evangelho, participar da família, né? Porque tem jovens que têm vulnerabilidades sociais e eles não têm uma família ajustada. Então, a gente pede para eles, no mínimo, fazer preces, principalmente antes de dormir. E dentro do Mocidade, se a casa tiver Mocidade, a gente conversar sobre mediunidade. A gente explicar o que é, como ela acontece, os tipos de mediunidade, porque às vezes eles têm, eles não sabem nem o que é. Às vezes eles acham que estão... Teve um que até falou que estava achando que estava ficando esquizofrênico. Calma, gente. Então, vamos orientar esses meninos para que eles sejam, no futuro, trabalhadores, né? Da mediúnica, as mediúnicas aí precisando de trabalhadores, e esse pessoal de sangue novo. Tem o ERG acho que já está falando, né, Fran, sobre mediunidade, ou falou por esse tempo. E fala assim, o ERG 3 é todo sobre mediunidade, né? O ERG 3 é todo sobre mediunidade. É desenvolver, né, na juventude esse prazer pelo estudo, né? Não tem o prazer pelo estudo pelo Enem? Por que não estudar sobre muito mais sobre a vida, sobre o ensino de Jesus, sobre o Evangelho do Cristo, né? A gente tem que ter essa noção de que o Evangelho, ele nos equilibra para que a gente enfrente as vicissitudes e os desafios que a vida nos oferece, né? Então, plantar essa sementinha, a gente planta lá da evangelização de bebês até a fase adulta. Então, o ERG, né, a mocidade, esses ensinos são justamente para a gente fomentar que essa semente brote no coração de cada um. A gente não está dizendo que a pessoa não tem que lutar por estar bem socialmente, não. A minha fala é outra. É que a gente tem que dar além do estar bem socialmente, a gente estar bem consigo mesmo. Porque quando a gente ama o outro, a gente passa a vivenciar dentro de nós um amor profundo, que é o que nos move diante das dificuldades. É ter fé, é acreditar em algo superior que nos impulsiona a sermos melhores. Essa centelha divina que tem que ser alimentada todos os dias para deixar a luz de cada um brilhar. É o pão espiritual, Fran. Exatamente. E para esse jovem que chega nessa perturbação, a melhor coisa que tem é o estudo. Porque o estudo vai fazer com que ele alicerce o conhecimento espírita e fique seguro, porque a mediúnica, ela vai trazer esse amparato, mas é o conhecimento que vai
fazer com que o jovem se equilibre, se estabilize. Né? Eu acho muito interessante que no Lar dos Humildes teve esse projeto do ESD Jovem, a gente participou, não foi, Carol, com a Fran do ESD Jovem 1, o 2, o 3, a gente deixou a Fran levar este grupo maravilhoso. E aí, já com o projeto, gente, do EAD Jovem, que vai ser misto, mas vai ter essa proposta de dinamicidade, de levar de uma forma alegre, com uma linguagem que eles possam captar. Isso é importante, era esse ponto que eu queria chegar. Porque a linguagem do jovem, ela precisa ser, a gente precisa se atualizar. Por isso que a gente ficou aqui perguntando a Paloma, como é que a gente chama? Galera, porque a gente tem que ter a humildade de se atualizar. E a gente é jovem sempre. É só a linguagem que às vezes fica morta, mas a gente é jovem sempre. Não é isso? Deixa eu fazer uma brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira com a Fran, e a Fran vai passar para a Isabel, bem rapidinho. Acho que em 2 minutos a gente consegue. Olha só. Fran, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho um jovem em casa e eu estou frequentando a casa espírita e ele não quer ir de jeito nenhum, o que é que eu faço? Eu obrigo, levo na marra? Olha, aqui em casa, na minha casa, comeu do meu pirão, provou do meu cinturão, já dizia minha mãe. Eu tô brincando, mamãe não dizia isso, não, que eu nunca levei uma palmada na vida. Mas é necessário a gente ver com seriedade. Por que nas outras religiões a criança, desde cedo, é fomentada a frequentar o berço religioso? Porque é interessante que a gente tenha princípios religiosos. Então, é interessante também que nós peguemos nossos filhos e os eduquemos na maneira que a gente acha correto. Agora, quando crescerem, se quiserem tomar outros rumos, aí é outra conversa. Mas é necessário a gente educar nossos filhos para que eles sigam e como do nosso pirão. E tu, Isabel? É isso mesmo. Um ponto importante que a família tem que cultivar, gente, é o evangelho no lar. Vamos ter um dia para reunir a família e conversar. Vamos falar do Cristo. Outra coisa que eu queria lembrar... Isabel, deixa eu só fazer um adendo antes com o adolescente funciona de forma diferente, certo? A gente tem que aprender também a respeitar. Por exemplo, eu que trouxe meus filhos desde o berço, é diferente. Eu os eduquei. Eduardo dizia assim, mãe, eu quero jogar bola, eu não quero ir para o centro. E eu digo assim, você vai para o centro, que é a sua obrigação espiritual. Quando você chegar, você joga bola. A Celina também teve uma fase que não queria ir para a evangelização, e eu digo, você vai para a evangelização. Pequenos, que eu estou dizendo, crianças. E quando você chegar, você vai para o computador. E quando é adolescente, a gente faz a nossa parte, faz os combinados, como a Carol está dizendo, mas a gente não tem o direito de forçar, obrigar ao adolescente a ir, não. Isso aí a gente dá o exemplo, porque o exemplo, ele arrasta multidões, né? Eu estou olhando a hora, Paloma, eu sei contigo, mas o exemplo arrasta, mas a gente obrigar, não, a gente tem que respeitar também o espaço do outro. Exatamente. Muito bom, meninas. Só lembrando, gente, Kardec trabalhou com adolescente na mediúnica. Gente, Chico tinha 17 anos quando começou a trabalhar, a escrever o Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra. Divaldo Franco. Então, vamos lembrar e nos exemplificar desses luminares. Era só isso. Boa noite, então. Meninas, que dia! Quinta-feira abençoada. E com esta reunião de bruxinhas, trouxe um bálsamo para o meu coração. Então, gente, vamos finalizar nossa web rádio. O caldeirão aqui já brotou muita coisa boa e proveitosa. As bruxinhas aqui reunidas. E vamos finalizar com uma boa prece. Não esqueçam, galera, prece é fundamental. Seja para você no dia a dia, se você está numa fase ruim, se você está em momentos de dúvidas, a prece, ela nos ajuda. Qualquer coisa é só gritar o nome do seu mentor. Ah, mas eu não sei o nome do meu mentor. Dê um nome de coração, que ele vai sempre te atender.
Então, vamos finalizar com uma boa prece final, com muita alegria. Eu gostaria de chamar a nossa Madame Françoise Marie. Vamos nós, que o nosso tempo já está esgotando, né, gente? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que preferirem, e abrir os olhos da nossa alma para receber luzes benditas na noite de hoje. Que possamos, Senhor, desenvolver o hábito da leitura, do estudo, que possamos também sermos úteis ao estarmos fora do corpo quando fazemos uma prece, pois não é por acaso que no momento do sono a gente vai para as zonas que a gente esteve durante o dia, ou algum pensamento ruim, que possamos fazer prece antes de dormir. Agradecemos pela nossa família essa que provavelmente muitas vezes nos comprometemos antes mesmo de encarnar. Que sejamos gratos pelos nossos pais, mães, tios, tias, avós, aqueles que amamos de todo o coração. Agradecemos também pelo dom da vida, por estarmos aqui, por fazermos parte dessa família humana, pois todos nós somos irmãos, independente de cor, de credo. Somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que nos ama muito, que nos dá inúmeras oportunidades de nos modificarmos. Que possamos agradecer todos os dias. E fica conosco, Senhor, hoje e todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meninas, pela presença de hoje e por compartilhar conhecimento. Gratidão a todos vocês, ouvintes, que estão sintonizados nesta linda web rádio. Cuidem-se e até próxima quinta. Tchauzinho, tchauzinho.